iniciar a solenidade de entrega de carteiras aos novos advogados e estagiários da subseção. Convidamos para a composição da mesa Dr. Eisenhower Dias Mariano, presidente da OAB Cabo Frio. Doutora Márcia Regina Brown, secretária-geral adjunta da OAB Cabo Frio. Dr. Evandro Aloysio Campos de Aquino, tesoureiro da OAB Cabo Frio. Para as cadeiras laterais, Dr. Kelvin Ambrosio Lima, conselheiro efetivo do Conselho Subseccional da OAB Cabo Frio e presidente da Comissão de Prerrogativa. Dr. Paulo Marconi Lopes, representante da Universidade Veiga de Almeida. Dr. Eduardo José Correia de Andrade, representante da Universidade Estácio de Sá. Convidamos todos os presentes para de pé ouvirem e cantarem o hino nacional brasileiro. Eternamente nesse esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores, ó Pátria amada e idolatrada, salve, salve. Brasil dos morecrescos seja assim, o lábaro que ostenta estrelado, bendito verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas a justiça estava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó Pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil Pátria amada, Brasil. Palavras iniciais do presidente da OAB Cabo Frio. Essas palavras iniciais são de agradecimento a todos os que escolheram a nossa OAB Cabo Frio
para, através dela, se inscrever nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradecer também parentes, amigos, os que vieram acompanhando, prestigiando esse momento histórico na vida de cada um, advogado, estagiário, aqui com a tarde de hoje. Nosso agradecimento a todos. Informamos que a OAB Cabo Frio não permite a discussão de assuntos relacionados à religião, política partidária e futebol. Vamos assistir ao vídeo Doma Racional. Ok. Você já posicionou a câmera para filmar? A gente vai começar agorinha. As pessoas vêm aqui para ver como ele faz a doma. Doma não, porque ele aboliu essa palavra do vocabulário. Domar é amansar, brutalizar o animal de uma maneira bem mais violenta até que esta ilustração. O animal é caçado, laçado, estrangulado, espancado, quase explode de tensão. Tiram sangue. E depois de muita humilhação é montado na marra, cortado de espora, para pular com o peão. O que Monty Roberts faz é uma coisa bem diferente. Olha, cavalinho, eu não vou fazer mal para você, viu? De manejo, este cavalo só conhece cabresto. De resto, é chucro. Nunca foi montado. E é um animal traumatizado. Numa primeira tentativa de doma, fora daqui, foi violentamente espancado. Virou aquilo que no campo chamam de cavalo bravo, atentado. Na doma tradicional, já estaria amarrado. Monty o mantém solto para fazer o que chama de iniciação. Um quebra-gelo, cuja palavra-chave jamais pode ser o medo, a intimidação. No mundo natural, o cavalo é presa. E o primeiro instinto dele é me ver aqui como predador. Se me aproximo, a tendência dele é tentar fugir. Pois não é um caçador, é uma presa, um animal de fuga. Para aumentar a pressão, o máximo que Monty faz é atirar uma rédea acolchoada no traseiro do cavalo, que fica numa fuga em círculos por alguns minutos. Observem agora que ele vai começar a me dar sinais. O método que Monty desenvolveu é baseado em sinais corporais, uma linguagem. Mais para frente ele conta como aprendeu. Reparem que ele está lambendo e mastigando e começa a diminuir o círculo. Como correu e eu continuo aqui, não ataquei nem nada, vê que posso não representar perigo. E daqui a pouquinho ele deve abaixar a cabeça. Olha aí. Esse é um dos sinais mais importantes. Significa que ele está querendo se comunicar comigo. Neste momento, Monty abaixa o olhar. O cavalo sente o predador retirando o foco da presa, sente o alívio da pressão. Se aproxima, curioso, sem receio. Monty se movimenta de esguelho, devagar, para um lado, mais um passo, procurando se encostar, mas de ré. E o cavalo vai atrás. Como se Monty Roberts tivesse um imã nas costas. Percebam que qualquer movimento meu, ele acompanha. O cavalo parece encantado e acaba aceitando com calma o gesto que delicadamente Monty faz para lhe acariciar a cabeça. Muito bom. Bom menino que você é. Monty batizou esse momento de join-up, quer dizer conjunção, encontro, união, associação. Como uma criança espontaneamente dando a mão para passear com um adulto, o cavalo segue o homem. Puxado por uma corda invisível, a confiança. Feita a primeira conjunção, Monty tenta avançar na intimidade. Alisa bem para tirar cócegas das partes mais sensíveis. Com jeitinho, vai levantando pata por pata até colocar a sela. E aí o ambiente fica tenso. Será que vai conseguir? Quem é do ramo deve notar que, apesar da guia firme, Monty se mantém extremamente tranquilo para a situação. Age com toda a paciência do mundo. Não grita e fala sempre baixinho com o animal. Good boy. Easy now. É natural que o cavalo fique ressabiado assim. Afinal,
Esta é a primeira cela da vida dele, uma coisa esquisita nas costas. Vou pedir que corra mais um pouco para se acostumar. Veja que quando eu abro a minha mão assim, imitando as garras de um predador, um coiote, um lobo da montanha, ele acelera. Agora, recolho as garras, tiro a pressão do corpo e do olhar, me viro de lado e, olha aí, ele quer conversar comigo. Monty agradece a atitude do cavalo, fazendo outro cafuné na cabeça. Como num teatro, vendo um drama, muita gente se emociona. Essa senhora, Laura Gohal, deixou o redondel para chorar lá fora. Eu já tinha assistido um videotape, mas assim, vendo de perto, é mais tocante ainda. Fico pensando em quem bate nos animais. Para quê? Não há necessidade de ser violento. Por favor, você me permite colocar isso na sua boca? Eu garanto que não vai machucar. É fantástica essa maneira de abordar o animal. Você não força o cavalo a nada. Ele faz as coisas não por imposição, mas por sua livre e espontânea vontade. Se você trabalha direito, o cavalo aprende muito depressa. Este aqui nunca tinha sentido rédeas antes, mas olha só, já aprendeu a virar. Ó. É incrível. No começo, vi o cavalo nervoso, temendo pelo pior. Vinha de péssima experiência. Foi maltratado, espancado por outra pessoa. Mas enfrentou o medo e o superou. Como se dissesse para o monte, olha, eu acredito em você. Acho que nenhuma relação entre seres humanos confere tanta confiança. Eu já fui punida, sabe? Tudo bem que por coisas que até mereci. Mas a agressão deixa muitas marcas na gente. Aqui, vejo que é possível se ensinar a fazer o certo sem brutalidade. Ao longo desta série de reportagens, você vai ver como é a sequência da iniciação, entender como essa linguagem funciona e com que rapidez. Veja, Monty já pôs um peão para fazer a primeira monta. E desde que a sessão começou, se passaram apenas 25 minutos. Isso mesmo, menos de meia hora. Um tempo incomparavelmente menor que o da doma feita na bruta. A gente passa esse vídeo aí sempre e outros para mostrar a cada um de nós que a forma de convencer não é a arrogância, o grito e as pancadas, né? Essa é uma forma que nós encontramos. Imagina. E nem sempre a gente vê. Ontem mesmo tinha aqui advogado formado pelas universidades. Nós temos que discutir isso, que é formado pelas universidades para ser advogado e cidadão ou cidadão. Mas aos gritos e ameaçando o funcionário aqui. Aconteceu também na sala da OAB no Rio, em Cabo Frio ontem. Agressões, essas coisas que a gente não consegue entender. Tem muita gente que precisa ver isso aí. Não só advogados, mas as pessoas de modo geral. É a forma que ele encontrou de convencer. E ele foi fazer isso depois de muito tempo, porque o pai dele fazia esse trabalho de forma diferente. Levava 6 meses ou mais para realizar o que ele conseguiu em uma meia hora. Então, eu acho que precisa levar aí para o gabinete do juiz, do delegado, sei lá de quem, com a corda na mão. Não precisa isso aí. Mas a gente pode tentar convencer falando melhor. É triste, mas a realidade está fazendo as pessoas desanimarem. Palavra do Dr. José Leandro Souza Oliveira Fernandes da Silva sobre o ato que se realiza. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente da 20ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Sr. Azerhauer Dias Mariano. Cumprimentando também todos os demais presentes.
Boa tarde, senhoras e senhores. Inicialmente, agradecemos a Deus por ter nos dado força, saúde, inteligência e muita determinação para a conclusão do nosso curso na nossa universidade. Gostaríamos também de agradecer o empenho e a dedicação de todos os mestres que passaram por nossas vidas, nos ensinando durante essa dura jornada. Agradecemos ainda e principalmente o apoio moral e muitas das vezes financeiro dos nossos pais, filhos, parentes e amigos que contribuíram nessa nossa trajetória. Senhoras e senhores, após uma longa caminhada, chegamos enfim ao destino meio. Sim, ao destino meio, pois nada termina aqui. Estamos apenas iniciando uma nova fase da nossa vida profissional, após cumprir o último requisito do artigo 8º da Lei 8.906, de 4 de julho de 94, o que nos torna, agora, advogados. O compromisso que prestamos perante este Conselho nos impõe a firme determinação de sermos canais virtuosos que atuarão com a desenvoltura tenaz e a expertise necessária, objetivando sempre a busca incessante e intransigente da melhor justiça para os cidadãos e cidadãs que dos nossos serviços serão beneficiários. O Brasil de hoje está a exigir cada vez mais profissionais melhores capacitados. O mercado de trabalho, seletivo por excelência, anseia por advogados éticos, brilhantes em suas peças, perspicazes em suas teses, sérios com seus clientes. A vida pessoal nos mostra que ela está alicerçada sobre um constante aprender. Aprendemos até aqui. Vamos continuar aprendendo com a OAB, com os juízes, desembargadores, ministros, colegas, com os livros, com os códigos e com as pessoas. Sim, as pessoas comuns, talvez aquelas mais simples, ainda tenham grandes lições a nos ensinar. A humildade estabelece patamares elevadíssimos para aqueles que vivem sob sua égide. Advogar, antes de tudo, para nós é uma atitude de amor à causa, de respeito ao império da lei como mola propulsora da produção de justiça. Sem advogado, não há justiça. Sem justiça, não há advogado. Boa tarde, muito obrigado. Sorteio dos livros. José Leandro. Vai receber a revista número 55 do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Ele trata aqui como título os 10 anos dando moral, os 10 anos da Emenda Constitucional 45 de 2004 e o novo Código Civil de 2002. Se você não quiser, não joga fora, traz de volta para cá. Juliana Pontes Cozeiro. Você também vai receber uma revista do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que traz estudos em homenagem a Délio Maranhão, uma edição especial. Délio Maranhão foi
do Tribunal Regional do Trabalho, tinha livros que eram a referência dos advogados trabalhistas do meu tempo atrás, né? Espero que seja útil com você, tá bom? Angélica Alves Lopes. Você vai receber o exemplar do Estatuto da Advocacia e da OAB e a legislação complementar da OAB e também federal. Esse livro ele só está desatualizado no que diz respeito ao novo Código de Ética e Disciplina que entrou em vigor dia 1º de setembro. Mas, se é bom para ler assim, sexta-feira, de madrugada, já com o nome da balada, é bom para gravar. Você? Vou convidar a Eluana dos Santos Casemiro. É o Estatuto da OAB também. Eu não vou ficar repetindo aqui, né? Senão a gente vai sair daqui amanhã. Não vai dar tempo de você comemorar com madrugada. Eu convido Duan Corpo. Por isso que eu digo sempre que não sou eu o único que tem nome estrambótico aqui, né? É o que eu fui vendo logo hoje. Caio Martins Lisboa. Tá bom? Solicitamos a especial gentileza de os que fazem uso da palavra se limitarem em 3 minutos por conta dos alunos que ainda vão assistir a aula hoje. Palavra do Dr. Kelvin Ambrósio Lima sobre prerrogativas. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Com senhores, com cumprimento os demais membros da mesa, aos novos colegas, advogados estagiários, familiares presentes e amigos. O que são prerrogativas? Normalmente a gente não escuta prerrogativas na faculdade. Vem saber o que são prerrogativas no nosso dia a dia na advocacia. As prerrogativas do advogado estão inseridas no artigo 6º e 7º da Lei 8.906 de 94, como disse o nosso novo colega, do artigo 8º, os antecipadores do artigo 6º e o 7º. Essa é a lei de cabeceira do advogado. O advogado tem que saber quais são os seus direitos, quais são as suas prerrogativas. E prerrogativas não confundam com privilégios. Prerrogativas são direitos e garantias fundamentais esculpidos na Constituição da República. Sem essas prerrogativas, o advogado não teria como exercer com liberdade a advocacia em todo o território nacional. O artigo 7º, ele hoje conta com 21 incisos, sendo o último inserido por uma lei em 2016, ou seja, bem recente. Provavelmente os advogados vão receber uma identidade como essa, tá? Isso não é uma carteirinha, como dizem, isso é uma identidade. Tá? E aqui ao final, vocês vão ver aqui os direitos do advogado. Pode ser que a de vocês não esteja atualizado com a lei de 2016, mas se não tiver, cabe dar uma olhadinha, que esse último inciso 21, ele diz respeito à participação do advogado em inquéritos administrativos da autoridade policial. O advogado pode acompanhar o seu cliente e ainda formular quesitos. É uma grande conquista da advocacia, esse inciso que foi inserido. Mas, pois bem, vou falar para vocês hoje, no inciso 16
que ele diz o seguinte: o advogado ele deve ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. O dicionário diz que desagravo é reparação de afronta, de injúria. O que seria então desagravo para o advogado? O advogado, às vezes, ele é maltratado por uma autoridade, ele é desrespeitado por uma autoridade policial, então ele tem direito a ser desagravado. É como se fosse um pedido de desculpas por ato dessa pessoa, dessa autoridade que desrespeitou o advogado. Nós temos aqui uma decisão, aqui, uma notícia recente de ontem. A OAB-RJ desagrava advogado em frente ao TRT1, que foi afrontada por um juiz federal. A advogada fez seu requerimento, foi feito um processo administrativo dentro da Comissão de Prerrogativas para verificar se realmente houve essa afronta. A autoridade era convidada a comparecer para se defender também, e sendo ao final verificado pelo Conselho da OAB, esse ato de desagravo ele é praticado. Normalmente, estavam sendo praticados dentro das dependências da OAB. A OAB que ela está fazendo agora está indo para as ruas, em frente ao fórum, em frente à autoridade onde desagravou o advogado, para ter esse ato de desagravo. Isso é demonstrar para essa autoridade que a OAB não se curva a arbitrariedades produzidas por autoridades, delegados e promotores, dentre outros, né? Nós temos aí também a administração pública municipal, estadual e tudo mais. E um outro também que eu trouxe para vocês foi também em Niterói. A OAB desagrava colega ofendido por policiais e secretários de Niterói. Ou seja, foi um ato público de desagravo feito em Niterói também. Aqui em Cabo Frio nós temos 2 ou 3 processos de agravo em trâmite. Um deles foi de um advogado que estava acompanhando o seu cliente num caso que foi levado à delegacia, e na conversa com o cliente, no piscar de olhos, o cliente sumiu. O policial olhou para o lado, a responsabilidade é do policial. Vem cá, advogado, você orientou seu cliente a fugir. E nisso, deteve o advogado no exercício da sua função na delegacia para esclarecimento. Deteve a identidade do advogado. Isso não se pode fazer. O advogado estaria exercendo o seu serviço, a sua função. Então, houve sim um abuso por parte do policial que está sendo investigado pela OAB. E se isso ficar provado, vai ser remetido ao Conselho Subseccional e esse advogado vai ser desagravado. E, presidente, se ocorrer esse ato de desagravo, ele seja em frente à delegacia policial ou em frente ao batalhão. Foram as autoridades policiais que afrontaram o direito de advocacia do advogado. Então, meus colegas, eu peço a vocês que, em caso tenham algum problema relacionado aos direitos do advogado, que procurem a OAB para que a OAB possa atuar. Logicamente, sempre com o devido respeito, com a devida educação. O serventuário às vezes está ali com a cabeça quente, o magistrado teve várias audiências, a gente tem que saber relevar caso a caso, mas nunca baixar a cabeça quando as prerrogativas, os direitos do advogado forem afrontados por essas pessoas. Tudo bem? Sejam bem-vindos à classe, sejam bem-vindos ao OAB Cabo Frio. Espero encontrá-los esse dia a dia pelos fóruns e até aqui na nossa sede também algumas comissões, tá ok? Parabéns a todos, sejam bem-vindos, uma boa tarde. Palavra a doutora Márcia Regina Brown sobre ética. Boa tarde a todos. Cumprimentando a mesa aqui, cumprimento o nosso presidente, doutor Lazinho Batista Piano. Obrigada pela presença de todos. Tem que usar o microfone, não tem essa potência toda do doutor, né? Antes de mais nada, eu quero parabenizar a todos vocês, né? Aqui nossos advogados, nossos estagiários e últimos quadros. E com relação a